Olá pessoal, estamos aqui com o Papo com Mazia. Hoje nós vamos falar sobre Self-BI e especificamente de uma ferramenta chamada Metabase. O que é um Self-BI? Vamos imaginar o seguinte quadro aí, tá? Você precisa de informações rapidamente para realizar um negócio, mas você precisaria daí da tua equipe de TI para poder disponibilizar um cubo ou um painel para que a tua área de negócio vá lá e possa fazer as análises necessárias. Isso demandaria no mínimo um dia. E um dia, hoje em dia, é muito, né? Então, o Self-BI, ele serve exatamente para isso daí. A gente vai ter respostas rápidas direcionadas ao usuário final, uma baixa necessidade do grupo de TI, os usuários que vão consumir esses dados não precisam ser usuários especialistas, e o consumo pode ser direto da tua base de dados, não precisa ser necessariamente de uma base data warehouse. Eu posso consumir direto da tua base de dados. Para este modelo, a gente vai falar então de uma ferramenta chamada Metabase. A Metabase é uma open source, tá? E você pode adquiri-la aqui em www.metabase.com em Get Metabase. Vocês vão encontrar imagens para Docker, para Amazon, para Heroku, para Metabase for Mac e para outras plataformas. Clicou em outras plataformas, é só fazer um download e aqui ele já te mostra como que ele vai executar. Ou seja, nós precisamos de um Java instalado e ele vai rodar na porta 3000. Para nosso vídeo não se delongar muito, eu já instalei ele e ele está aqui rodando então na minha base, num servidor meu já na porta 3000, ok? E eu já coloquei uma base de dados para que eu possa consumir. E a coisa é muito simples, olha só. Eu vou aqui em fazer uma pergunta e vou em personalizado. Digo que vou trabalhar com essa base de dados e com esta tabela da base. E aí é só começar a fazer a pergunta. Então vamos lá. O que eu quero saber? Eu quero saber, por especialidade de clínica geral e de neurocirurgia ou de cirurgia geral, tá? Eu vou adicionar um filtro e eu quero saber por sexo a quantidade, paciente e sexo. Em vez de dados brutos, eu vou fazer ele contar o número de linhas e mando obter uma resposta. Olha ali, automaticamente ele já trouxe para mim paciente sexo feminino 1270, paciente sexo masculino 1443. E eu posso dar uma corrida aqui e transformar isso em gráficos. Então ali, ó, um gráfico de linha, um gráfico de área, um gráfico de barra, linha coluna, tá? E assim por diante. Se eu fizer coisas mais simples, eu quero saber na realidade aqui, ó, somente clínica geral, um determinado período, que eu posso fechar por período depois aqui, ainda, eu consigo criar cards com os números, né? Então eu chego ali, tiro o paciente sexo, mando atualizar, e ele me diz, ó, que houve 262 em cirurgia geral, ok? O que nós podemos ver também? Criar indicadores, onde eu vou definir algumas coisas e assim por diante. Vamos fazer alguma coisa mais interessante aqui, tá? Eu vou apagar aqui o cirurgia geral. Eu quero saber todos os pacientes que estão internados há mais de 50 dias. Maior que ou igual a 50. Mando adicionar o filtro, ok, e mando obter uma resposta. Vamos voltar para a tabela, para que a gente possa visualizar. Então ele me dá uma contagem de 50. Só que eu quero fazer isso agora por estado do paciente, de que região do Brasil eu atendi essas pessoas, ou essas pessoas vieram. Então eu tenho aqui uma listagem dos estados onde esses pacientes são originariamente. E eu posso simplesmente vir aqui em mapa, selecionar o mapa de estados do Brasil. Opa, desculpa. Vem aqui.
E ele vai nos trazer então um mapa carregado com os posicionamentos. Tá ali, ó. Tá. Paraná, São Paulo. Se vocês repararem, depois é o mesmo da tabela. Feito. Tá aqui então o mapa. Cada uma dessas análises que eu for fazendo, eu consigo criar um painel e salvar. Então eu posso adicionar um painel. Teste. Vou falar que isso aqui vai ficar em nossas análises, porque eu vou deixar liberado para a equipe, porque depois eu posso criar um grupo. Vou criar um novo painel, chamado Labs Internação, Apresentação. E mando criar. Então o que vai acontecer? Aqui eu já tenho então um posicionamento do mapa com a contagem de pacientes por estado. Certo? Posso estar fazendo outras verificações. Tá? Vou salvar. Vou voltar para as minhas perguntas. Vou fazer uma nova pergunta. E agora a minha pergunta vai ser, então, a quantidade total de atendimentos com mais de 50 dias, mas como formato de número. Então eu vou chegar aqui e vou colocar dias internado, onde é maior ou igual a 50, que é a mesma coisa que eu coloquei lá. Vou adicionar um filtro, vou pedir contagem de linhas e vou obter uma resposta. Ele me deu aqui 43. Ok? Posso vir aqui, fazer algumas interações. Opa! Internações. E dou um feito aqui. E também posso salvar isso aqui para o nosso painel. Vou adicionar ao painel. Ali em nossas análises. Vou aqui. E vou deixar aqui. Vamos tirar essas internações daqui. Para ficar mais bonitinho. Vejam, tudo que eu estou fazendo ele já está criando aqui o meu gráfico. Posso estar adicionando uma barra, se fosse o caso, mas não vem ao caso aqui, colocar um gráfico junto com o gráfico, com a informação. E vou criando. Uma outra coisa bem interessante que esta ferramenta nos fornece é o chamado raio-x. Vamos voltar para as perguntas. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu criei uma métrica para deixar semi-pronto, que eu posso deixar aqui semi-pronto algumas regras para que a busca ocorra mais rápido. E eu quero analisar minhas internações eletivas. Vou novamente para o número de linhas. E eu quero que isso aqui me apareça por grupo sanguíneo, o tipo sanguíneo do paciente. Tipo sanguíneo, ou melhor, tipo internação. E vou obter uma resposta. Então eu tenho internação cirúrgica eletiva e internação clínica, foram as que aconteceram. Vou mudar isso aqui para um gráfico de barra. E nós temos o seguinte, clicando na barra, vocês vão ter isso aqui, ó. O detalhamento da informação, onde ele vai mostrar todas as internações, ou seja, ele me explode numa tabela o que compõe aquela barra, ok? Ou eu posso clicar aqui e nós temos a questão de raio-x. O raio-x, ele pega aquela barra que já tem uma informação travada, então ele está falando assim, olha, eu estou vendo os tipos de internação cirúrgica eletiva, de todas as internações eletivas, e ele monta uma sequência de análises pré-determinadas. E aqui ele nos traz, então, número de internações ao longo do tempo. Então ele me dá um histórico desde janeiro de 2017 a dezembro de 2018, que é a informação que eu tenho na minha base. Ao longo do tempo, eu tenho aqui, ó, por dia da semana, as segundas-feiras, quantas internações, as terças, quartas, e eu percebo que as sextas-feiras são picos, né? A data de atendimento e data de alta.
Aqui a data da alta e a data de atendimento, só vai ter uma barra porque eu não tenho dados comparativos. Aqui por dia do mês, eu consigo analisar que no dia 13 do mês, independente do mês do ano e do ano, no dia 13 é o dia onde eu tenho um pico maior de altas. E internações, eu tenho aqui algo muito parecido, muito semelhante nesses dias aqui. Então, sozinho, ele já me gera uma série de informações para que eu possa trabalhar. Aqui ele trouxe os Estados Unidos, mas eu tenho que travar na configuração para que o mapa seja um mapa de estados. Automaticamente ele traria o Brasil e estados aqui. Então ele nos traz todas essas informações de forma pronta, pré-definida. Não preciso me preocupar com muita coisa. Eu simplesmente vou lá e vou puxando, e vou fazendo a minha pergunta e vou montando. E eu posso chegar a isso aqui e fazer o que eu bem entender com essas informações, ou o que é necessário para a minha análise. Se eu der um salvar, ele vai gravar este raio-x para nós, para que a gente possa fazer uma comparação, uma visualização posteriormente. Pessoal, era isso daí que eu queria mostrar para vocês rapidamente sobre a ferramenta Metabase, ou Metabase, como vamos falar aí em inglês. E para que a gente saiba que existem ferramentas legais já no mercado para Open Source, para que a gente possa fazer um Self-BI. Certo, gente? Um grande abraço, a gente retorna depois, deixe um comentário, digam quais são as coisas que vocês querem saber e o que tiver ao meu alcance a gente vai falando. Abraço!